Olá, meu querido, tudo bem? Graças a Deus. Eu vou falar aqui igual o meu povo lindo do nosso Nordeste, né? Alô, meu povo, não é? Ei! Meus queridos, rapaz, você não sabe a felicidade que eu estou por saber que, graças a Deus, as coisas realmente estão mudando. Olha, você não sabe a felicidade que eu estou. Eu assisti um podcast, eu acho que essa semana mesmo, em que esse pastor aí, conhecido no Brasil e no mundo, ele é adventista, não é? O pastor, não vou falar o nome aqui não, mas todo mundo conhece o principal pastor da Adventista, que é conhecido no Brasil e no mundo. Ele participou de um podcast, e nesse podcast, ele confessa ao apresentador do podcast que o Apocalipse, todo ele já se cumpriu e não tem mais nada para cumprir. Agora, eu não estou feliz porque esse pastor, sendo adventista, falou isso não. Eu estou feliz por saber que grandes nomes, né, do setor evangélico no Brasil e no mundo estão reconhecendo aquilo que a gente fala há algum tempo, que o reino de Deus já foi estabelecido e que toda a Bíblia, o tempo verbal dela está no passado. Não existe tempo verbal no presente para a Bíblia e nem para o futuro, porque a Bíblia é como se você pegasse um jornal de hoje, você lesse ele hoje, as notícias de hoje, e daqui a uma semana aquele jornal ele já não tem validade nenhuma mais para trazer informações atuais. Atuais. Preste atenção. A Bíblia, ela não tem nenhuma notícia atual para dar a gente. Todas as notícias que a Bíblia deu, notícias, profecias, acerca do fim dos tempos e não fim da existência humana e não fim do reino da terra, todas elas já se cumpriram. A Bíblia, ela não tem em lugar nenhum nenhuma profecia para a exterminação da raça humana. A Bíblia, ela não tem em nenhum lugar escrito, nem nas profecias, nem nos livros históricos, e nem nos livros poéticos, nem nos livros proféticos, nenhuma informação que diz ali que Deus um dia destruiria todo o reino da terra. Não tem. O reino da terra não. Agora, terra como Aion, terra como a terra de Israel, não geograficamente, mas espiritualmente, aí sim. Então eu fiquei feliz por saber que até eles, esses líderes religiosos de renome aqui no Brasil, estão reconhecendo aquilo que a gente fala há muito tempo. É só você dar uma olhadinha no livro de Apocalipse e respeitar os tempos e as colocações verbais. Agora, eu faço uma pergunta. Você sabendo que o reino de Deus já foi estabelecido desde o ano 70, lá quando Deus trouxe o juízo sobre Israel. A pergunta que eu faço é: qual a necessidade de você ficar discutindo sobre genealogias ou teologias que não levam a lugar nenhum? Qual é a vantagem? Chega aqui pertinho de mim. Você sabendo que o reino de Deus, ele já foi estabelecido desde o ano 70, depois do juízo que ele trouxe sobre Israel. Você entra no seminário teológico mesmo para quê? Você quer aprender o que da Bíblia?
Você quer aprender o quê? De coisas que já aconteceram e futurizar para enganar o povo? Ou você prefere viver o reino, usufruir o reino e também incentivar aos seus membros a viver o reino de Deus? Me diga uma coisa. Qual a necessidade de você frequentar um templo religioso sabendo que o reino de Deus já foi estabelecido? Qual a necessidade de você dizer que vai sair da sua casa, do seu bairro, sair do seu município, do seu estado e viajar para o Brás, viajar para São Paulo, para o Rio de Janeiro, para Belo Horizonte, participar de um encontro evangélico e dizer que Deus está ali e vai te abençoar? Qual é a vantagem? A não ser que você seja uma pessoa muito distante das coisas de Deus e acredita que Deus está em outro estado, em outro país, em outro município, em outro bairro e que ele não está dentro de você. Seria... Como que eu uso o verbo? Seria uma discrepância muito grande, não é? Então, para que discutir religião, religiosidade, discutir fábulas judaicas, discutir sobre arrebatamento, discutir sobre volta de Jesus, discutir em seminários teológicos acerca de algum tema que não venha somar na sua vida? Qual é a vantagem? Deixa eu fazer outra pergunta. Sabendo que o reino de Deus ele já foi estabelecido e ele está dentro de nós, quando você vai a um culto dentro de um templo religioso, o culto pode durar 1 hora, 1 hora e meia. Quando termina aquele culto e você volta para casa, melhorou em sua vida o quê? Cai a noite, amanhece o dia e você vai enfrentar os mesmos problemas, não é? Talvez no emocional, psicológico, talvez material, espiritual. É os leões que a gente tem que matar todos os dias. E aquele culto de ontem? Que você falou que Deus ia encontrar com você, ou você foi lá encontrar com Deus? Será que no outro dia você é uma pessoa melhor do que antes? Meu querido, sabe qual é o sentido real de você reconhecer que o reino de Deus já foi estabelecido? O verdadeiro sentido faz com que você viva o reino, você viva o evangelho eterno, porque a farsa do arrebatamento, desse tirar você da terra e ir para o céu, acabou. Aceite, reconheça. Eu e você, como filhos de Deus que nós somos, nós estamos aqui, queridos. Só que amanhã, eu não sei com quantos anos, eu estou com 60. Eu não sei se eu vou viver mais 10, se eu vou viver mais 15, mais 20, eu não sei. 30, ou talvez nem 5. Eu não sei. Na Bíblia existem 3 grandes dias. 3 grandes dias na Bíblia existem. O dia da morte,
que existe ali, o dia da decisão e o dia do juízo. O dia da morte, Gênesis 27, era o dia desconhecido. Abraão, antes de morrer, ele chamou Abraão não, Isaac. Ele chamou seus filhos. Ele chamou seus filhos. Deixa eu só confirmar aqui. Minha Bíblia está aqui. Eu não posso induzir ninguém ao erro. Deixa eu só confirmar na minha Bíblia, abrir aqui. Gênesis 27 eu tenho certeza. Eu até quero ter certeza se foi Abraão mesmo. Tá, irmãos? Ó, Gênesis 27, não era Abraão, era Isaac. E aconteceu que, como Isaac envelheceu e os seus olhos se escureceram de maneira que não podia ver, chamou Esaú, seu filho mais velho, e disse: Meu filho. E ele disse: Eis-me aqui. E ele disse: Eis que já agora estou velho e não sei o dia da minha morte. Esse é um dos grandes dias da história, o dia desconhecido, que é o dia da morte. Esse dia ninguém sabe. O segundo grande dia da Bíblia é o dia da decisão, que para os judeus era o dia da salvação. Deixa eu ver aqui, 2 Coríntios, se não me falha a memória, 2 Coríntios, deixa eu ver aqui, irmãos, 2 Coríntios, me parece que é o capítulo 6 e o versículo 2, vamos confirmar aqui, não é? Se é 2 Coríntios ou 1 Coríntios. Ó, 1 Coríntios, vamos ver primeiro aqui, 6 e 2, vamos ver. É 2 Coríntios mesmo, capítulo 6, versículo 2. O segundo grande dia da história, não é? É, isso mesmo. 2 Coríntios 6, 2. Porque diz: ouvir-te em tempo aceitável. Ó, ouvir-te em tempo aceitável. E socorrer-te no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável. Eis aqui agora o dia da salvação. O dia da salvação para os judeus, que quem escreveu isso foi o apóstolo Paulo, era o dia inaudiável. O dia que ninguém podia adiar, que era o dia da salvação. Agora, o segundo grande dia, o terceiro grande dia da história, foi o dia do juízo. Atos 17, o versículo 30 e 31. Esse era o dia marcado. Só para você ter uma ideia. Como que a Bíblia ela é considerada um livro que trouxe informação, mas que essas informações não são atuais. Era para um tempo determinado e já aconteceu. Preste muita atenção em Atos 17, 30 e 31. Olha só. Mas Deus, Paulo escreveu isso, mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, ou seja, o tempo que a pessoa não sabe das coisas, anuncia agora. O tempo verbal agora é o quê? Tempo presente. A todos os homens, em todo lugar, que se arrependam. Arrepender de quê? Para os judeus, era o arrependimento da transgressão da lei. Porquanto tem determinado, olha só, tem é um verbo. Que verbo é esse aqui? Portanto, porquanto, não é portanto, porquanto, ou seja, porquanto quer dizer o quê?
Não é portanto que é advérbio, é porquanto. Porquanto é estabelecido. Estabeleceu. Já fez. Porquanto tem determinado um dia. Esse tem é imperativo. Tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo. Aeon, tá? Mundo aeon, não é mundo cosmos. Por meio do varão que o destinou. Lembra a manifestação do Filho do Homem? Quem ia julgar Israel era quem? Era o Filho do Homem. Mas julgamento era através do exército romano. Por meio do varão que o destinou. E disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dos mortos. A maior prova que os judeus tinham de que o juízo de Deus viria sobre a nação de Israel através de Jesus na sua manifestação foi quando o próprio Deus, quer dizer, a manifestação, na sua manifestação, ressuscita o próprio Filho dos mortos. Na ressurreição era a maior prova de que o juízo estava marcado. Então, aqui está, ó, determinou um dia. Que dia era esse? O dia determinado. Os 3 maiores dias da história bíblica. O dia da morte, que ninguém sabe. O dia da salvação, que era inaudiável. E o dia do juízo. Então, meu amigo, você sabendo que o juízo de Deus já aconteceu, porque era um dia marcado, estava determinado pelo Criador, qual é a necessidade que você tem de ficar buscando Deus aonde ele não está? Você acha que o reino de Deus está sob o poder de um pastor? Você acha que o reino de Deus está sob o poder de uma religião? Você acha que o poder de Deus está na denominação que você segue? Você acha que o poder de Deus está no cartão de dízimo que você carrega dentro da Bíblia? Você acha que o poder de Deus está num cartão de membro que uma instituição religiosa consegue ali fazer para que você venha carregar no bolso, dentro da Bíblia? Você acha que o pastor manda confeccionar um cartão de membro, um cartão de dízimo, e você tem que portar? Você acha que o reino de Deus é isso? Você acha que o reino de Deus é aquela placa denominacional que você segue e diz que aquilo ali é coisa de Deus? Negativo. E durante a pandemia, que muitos templos foram mantidos fechados, e as pessoas não podiam ir ali. Imagine a casa de Deus, o lugar que Deus habita, está sendo fechado pelas autoridades para que as pessoas não contraiam uma doença. Tem alguma coisa estranha, né? Então, meu filho, não tem necessidade nenhuma de você frequentar um templo e dizer que é ali que Deus está. Aquilo ali, você encara aquilo ali só como uma coisa social. Não é uma coisa de Deus. Deus não mandou. Você já leu Atos 17, 24 e 25? Que Deus não habita em templo feito por mão de homem? Você já leu Atos, capítulo 7, 48 e 49, onde diz que Deus não habita em templo feito por mão de homem? Vocês mesmos são desobedientes. É vocês mesmos que não acreditam nem na Bíblia, o que está escrito. Se vocês acreditassem, você ia ler João 4 e ia entender que Jesus disse que o verdadeiro adorador, ele não adora nem templo, nem monte, nem lugar nenhum. Ele adora em espírito e em verdade. E aí? Onde que está o reino de Deus? Está em poder de um líder religioso ou está dentro de você, exalando a justiça e a paz de espírito? Deus que te abençoe. Eu vou te dar um conselho. Estude mais a Bíblia. Mas não é só ler, não. Você tem que ler, você tem que estudar
e procurar entender. Deus que te abençoe. E tamo junto. Tchau.